Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, nós vamos ver quem escreveu o Apocalipse. Versículo 1 no versículo 4 nos diz: João, para as 7 igrejas na província da Ásia. Então quem que escreveu? João. E João fez em nome de quem? Escreveu essas cartas em nome de quem? Em nome de Jesus. Olha no versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Então João escreveu essas 7 cartas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E como que João ele obteve essa mensagem de Jesus? Como que ele recebeu essa mensagem? Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 9 e 10. Nós vemos: E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então nós vemos que João obteve essa mensagem de Jesus. E qual que é o propósito dessas cartas? Nós vamos ver que a intenção é dupla. A dupla intenção, o motivo dessas cartas terem sido enviadas. Primeiro, que essas 7 cartas, elas foram enviadas para revelar Cristo. Para revelar Jesus Cristo. E esse é o propósito do livro em geral. É a revelação da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Volta lá no versículo 1 do capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelos seus anjos as enviou e as notificou ao seu servo. Então, de fato, cada uma dessas 7 cartas começa com uma descrição de Cristo. E como essas cartas revelam Cristo, o principal benefício desse estudo é que elas nos ajudará a entender melhor sobre Ele. Bem? O segundo propósito dessas cartas, elas foram criadas para reavivar as igrejas. Primeiro propósito, para revelar Cristo. Segundo propósito, para reavivar as igrejas. Então, embora essas cartas elas tenham sido escritas a 7 igrejas locais específicas, igrejas que hoje não existem mais, elas também se aplicam a nós. Elas também se aplicam a nós. Cada carta termina com um certo encargo. Olha lá no capítulo 2, versículo 7. Olha o encargo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha no versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E versículo 17, capítulo 2 ainda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então observa, plural. Para quem o Espírito está dizendo? Para as igrejas. Para as igrejas. E Jesus disse à igreja em Éfeso, ele queria que outras igrejas ouvissem também. Então essas são as cartas que podem nos reavivar como igrejas. Na primeira carta nós descobrimos o que devemos fazer quando o nosso amor esfria. Na carta de Jesus à igreja de Éfeso, agora entrando no capítulo 2, versículo 1 ao 7, o nosso Senhor, ele deu uma mensagem que nós podemos dividir em 3 partes essa mensagem. E é uma mensagem que nós precisamos ouvir. Nessa primeira parte que nós vamos ver dessa mensagem, é que, primeiramente, o que Cristo fez e falou para a igreja através dessa carta. Ele elogiou a igreja. Houve um elogio para a igreja de Éfeso. Versículo 1, capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso,
Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, a primeira coisa que nos chama a atenção nessa carta é a linguagem simbólica. Os anjos, escreve aos anjos da igreja, ao anjo da igreja, as estrelas, fala também dos castiçais de ouro. O que esses símbolos significam? Olha lá, volta agora novamente, aí por isso que eu pedi para os irmãos deixarem os 2 capítulos abertos. Volta lá no capítulo 1, do versículo 20. Nós vamos descobrir que o mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais são as 7 igrejas. Então esses castiçais representam as 7 igrejas da Ásia Menor. E aqui eu faço a pergunta aos irmãos: quem é o anjo da igreja? Há uma controvérsia, né? Por definição, a palavra anjo significa mensageiro. Mensageiro. Então, alguns sugerem que ela poderia se referir a um certo anjo da guarda. Só que o mais provável é que ela se refere ao líder da igreja. Ao líder da igreja. Ao espírito predominante na igreja. Então, nos 3 primeiros versículos, Cristo ele elogia a igreja de Éfeso. E nós vamos observar que as igrejas não são mais, elas não passam além de ser um castiçal. Nós vemos que as igrejas são a luz de Cristo. E a igreja ela deve refletir a luz de Cristo, não sendo apenas como um castiçal. E nós vamos examinar isso. Primeiro, o que nós aprendemos sobre Cristo no versículo 1? Cristo ressuscitado e glorificado, ele está falando à sua igreja. Então, observe como que ele descreve. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra, na sua mão direita, as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. E essa característica revela 2 coisas. Primeiro, que Cristo é forte. Como assim? Por que ele é forte? Quão forte? Nós vemos aqui que há um verbo. Aquele que tem... Qual o verbo aí? Ter. Ter na sua destra as 7 estrelas. Então, Jesus, ele segura as 7 estrelas em sua mão. E esse verbo significa segurar forte, porque ele é forte. Significa que Cristo, ele tem total controle sobre a sua igreja. Outra coisa que nós aprendemos desse versículo, que Jesus é onisciente. João viu Jesus andando no meio dos 7 castiçais de ouro. Então isso significa que ele está presente e que ele está no controle. Além de forte, ele é onisciente, ele está presente. Então Jesus ele está no céu, à direita do Pai, mas também está andando no meio das suas igrejas. Ele nos conhece. Ele nos conhece. Ele conhece a condição de cada igreja. Você sabe o que ele disse a cada uma dessas 7 igrejas? Para a igreja de Éfeso, o que ele disse? No versículo 2. Conheço as suas obras. Conheço as suas obras. A igreja de Esmirna, o que ele diz no versículo 9? Conheço as suas aflições e a sua pobreza. Para Pérgamo, no versículo 13, o que ele diz? Eu sei onde vocês habitam, né? Eu sei onde vós habitais. Mas vós permanecem fiéis ao meu nome. E também para outras 4 igrejas, Jesus sempre dizendo, eu sei, eu sei, eu sei. Eu conheço. Então ouça, irmãos, nós aprendemos que Jesus é forte e onisciente.
E Ele não deixa passar nada, absolutamente nada. Ele conhece a nossa dor, e quando ninguém mais percebe, Ele sabe o que nós fizemos por Ele. Ele também sabe o que nós deveríamos ter feito por Ele, mas optamos por não fazer. Olha o título da nossa pregação. Ele sabe quando nós deveríamos ter feito algo por Ele e nós optamos por não fazer. E o que nós aprendemos sobre a igreja? Olha no versículo 2 e 3. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer o mal. E pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não o são. E tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansaste. Então, a história confirma que a igreja em Éfeso era uma igreja muito importante. A própria cidade de Éfeso era a mais influente da região. 250 milhões de pessoas viviam naquela cidade. Era a porta de entrada para a Ásia. E uma grande cidade comercial. A cidade ela tinha um grande estádio, tinha um mercado e tinha um teatro com capacidade de 25 mil pessoas. O culto imperial estava naquela cidade. Inclusive, havia até um templo de Ártemis, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, o fato de uma igreja ter sido iniciada ali foi nada menos, irmãos, do que a intervenção de Deus. Hein? Só que a igreja de Éfeso ela tinha desfrutado de grande liderança. E aparentemente o Senhor usou, lembram-se de Áquila e Priscila? O Senhor usou Áquila e Priscila para iniciar a igreja por volta dos anos 52 depois de Cristo. Quem quiser conferir, Atos 18 e 22 depois. E nós vemos também que Paulo passou por lá em Atos 19, quem quiser marcar. E depois quem mais serviu lá? Timóteo. 1 Timóteo 1 e 3. E o mesmo também aconteceu com o apóstolo João. Então a igreja desfrutou de grande liderança. Uma grande liderança. A tradição diz que João levou Maria, a mãe de Jesus, para Éfeso e que ela viveu lá até a sua morte. Mas, francamente, o elogio do Senhor para a igreja é bastante impressionante. E nós podemos resumir 4 qualidades que eram verdadeiras para aquela igreja. E olha só, era uma igreja dinâmica, uma igreja ativa. Versículo 2. Jesus observou e ele falou: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras, conheço o trabalho árduo e a tua perseverança, né? Ou seja, a tua paciência. Então as coisas estavam acontecendo na igreja em Éfeso. Os membros, o que estava acontecendo lá? Os membros estavam ativos. Eles estavam envolvidos no serviço. Os membros eram trabalhadores na causa. Olha, irmãos, que impressionante. Uma igreja ativa. Membros envolvidos com a causa. E essa palavra trabalho aí usada significa no original labutar até a exaustão. Então eles estavam trabalhando muito pela causa. Essa verdadeiramente era uma igreja de serviço. Uma igreja de serviço. E sem dúvida eles tinham os melhores programas ali. Outro elogio. Era uma igreja disciplinada. Ainda no versículo 2. A frase diz: e que não podes sofrer os maus. Né? Ou seja, que não podeis suportar os que são maus. Indica que essa era uma igreja que levava a pureza a sério. Eles não toleravam o mal no seu meio. Muito possivelmente eles praticavam a disciplina para manter a igreja pura. Era uma igreja disciplinada.
que se posicionava contra o mal. Por isso que eles não poderiam, eles não conseguiam suportar os maus. Outra coisa, foi uma igreja criteriosa. Criteriosa, irmãos. Anos antes, Paulo havia advertido essa mesma igreja de Éfeso a ficarem atentos aos falsos mestres que tentariam se infiltrar naquela igreja. Olha lá em Atos capítulo 20, versículo 28 e 31. Olhai, pois, por vós, Paulo, exortando a igreja de Éfeso. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão ao rebanho. Toma cuidado, porque isso vai acontecer. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. E João também havia os ensinado a provar os espíritos. 1 João 4, 1 e 6. João dizendo: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E nisto conhecereis o Espírito de Deus, que todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas se este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes, que há de vir, eis que agora já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então nós vemos essas duas admoestações, Paulo e João. E o que a igreja fez? Prestou atenção. A igreja prestou atenção nessas duas admoestações. E Jesus, no versículo 2, diz que eu sei que vocês não toleram homens maus, que vocês testaram aqueles que se dizem ser apóstolos, mas não são, e os acharam falsos, mentirosos. A igreja prestou atenção. Então aqui nós vemos que estava uma igreja que praticava uma verdadeira separação. Eles são mencionados na carta, inclusive. Na verdade, eles erradicaram por completo a heresia. Então Jesus dá um exemplo específico sobre isso no versículo 6. Olha o que ele diz sobre essa igreja. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Olha que igreja aqui estava firme. Quem que eram esses nicolaítas? Nós não temos certeza, porque eles foram mencionados na carta de Pérgamo, no versículo 15 do capítulo 2. Assim também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Então, aparentemente, eram transigentes, eram pessoas que tentavam misturar o cristianismo com uma idolatria comum. Tentavam trazer para dentro da igreja uma vida desregrada. E a igreja odiava. Desfilavam sob a bandeira de uma liberdade cristã. Era isso que esses nicolaístas provavelmente pregavam. Mas a igreja de Éfeso tinha discernimento e não tolerava esse tipo de compromisso. Eles odiavam e tomaram medidas para eliminá-los. Não se podia aceitar, não se podia ignorar o pecado em sua igreja. Ponto que nós aprendemos também sobre essa igreja, que foi uma igreja diligente. Por quê? Não é fácil defender a verdade, irmãos, em um mundo
que defende o relativismo. Não é fácil. Não é fácil defender a verdade em um mundo que defende o relativismo, em um mundo que defende a diversidade, em um mundo que não acredita em absolutos. Não é fácil você defender a verdade. Mas os efésios fizeram isso. Olha no versículo 3. E sofrestes, e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Numa outra versão diz, não desmaiastes. Então, quando outros poderiam ter jogado a toalha, os efésios se mantiveram firmes por Cristo. Em uma época em que as chamas quentes da perseguição estavam tomando a vida dos cristãos, a igreja perseverou e suportou. Considere então uma situação hipotética. Imagine que você vivia no primeiro século na Ásia e estava procurando uma igreja. Você procurou por toda parte, mas não achou, não ficou satisfeito. Até que alguém lhe falou sobre a igreja de Efésios. Ali estava uma igreja que era dinâmica, uma igreja disciplinada, uma igreja criteriosa, uma igreja diligente. O que mais você poderia querer? Tem coisa melhor do que uma igreja como essa? Era uma igreja perfeita, certo? Mas, espera um pouco. Aqui reside um dos nossos grandes problemas. Nós avaliamos igrejas pelo que elas fazem. Olha, nós avaliamos igrejas pelo que elas fazem. Como que Cristo avalia a igreja? Pelo que elas são. Pelo que elas são. Mas você diz, eu não estou entendendo isso. Como pode? Você está dizendo que uma igreja ela pode ter ótimos programas, para homens, mulheres, para jovens, pode pregar contra o pecado, pode se opor à heresia, e ainda assim ser carente, e ainda assim faltar algo? A resposta não é só isso, não é simplesmente carência. É pior do que isso. Uma igreja ela pode estar fazendo todas essas coisas, mesmo assim estar à beira da extinção. Ela pode estar fazendo tudo isso, mas estar à beira da extinção. Extinção, irmãos, como pode isso? Para que você não pense que nós estamos exagerando, nós vamos seguir em frente com a carta. Nós vamos, então, considerar a segunda parte dessa mensagem de Jesus. Versículo 4. Depois do elogio, Cristo confronta a igreja. Depois dos elogios, Cristo confronta a igreja. Tenho, porém, contra ti. A tradução da King James, tenho algo contra ti. Deixastes o teu primeiro amor. Deixastes o teu primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. E essas são palavras contundentes, irmãos. Imagina você ouvir. Você deixou o seu primeiro amor. O termo usado aqui de deixar é abandonar. Você abandonou o seu primeiro amor. Que também essa mesma palavra foi usada em 1 Coríntios 7,11, nós não vamos lá, mas quando Paulo se referia ao divórcio. É dessa mesma forma. Foi a mesma palavra usada. Abandonar. Deixar o primeiro amor. E 35 anos antes, Paulo elogiava essa mesma igreja, dizendo que ele nunca deixou de dar graças a Deus por ela, por causa da sua fé em Cristo, por causa do amor daquela igreja pelos santos. Olha em Efésios 1, 15, 16. Por isso, ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus, Paulo dizendo sobre aquela igreja,
e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando de vós nas minhas orações. São Paulo elogiando essa igreja. Mas isso foi há 35 anos. Esses agora são os cristãos da segunda geração em Efésios. Segunda geração. Eles ainda eram doutrinariamente sólidos, mas algo havia acontecido com o seu amor. É verdade que a igreja de Éfeso ela tinha muito a seu favor. Tinha marcas positivas, como nós falamos. Eram marcas externas. Só que Jesus viu algo mais. Essa igreja tinha um problema no coração. Você que já se casou um dia, você se lembra, como exemplo, do dia que você pediu a sua moça, que agora é sua esposa, em casamento? Quando não conseguia passar uma hora sem pensar nela, quando a sua mente estava consumida pelo pensamento de passar sua vida, de servir a Deus com a pessoa que tanto amava. Não havia ninguém além do próprio Senhor que você valorizasse mais, com quem quisesse estar mais do que com ela. Por quê? Porque você amava. Mas infelizmente, depois de algum tempo, muitos de nós somos propensos a não dar valor àqueles que nós um dia já amamos. Um grande zelo. E é o que acontece no casamento, pode acontecer também em nosso relacionamento com o Senhor. Israel tinha esse mesmo problema cardíaco. Como os irmãos sabem, eu gosto muito de Jeremias, e Deus disse o segundo ao seu povo, de acordo com Jeremias. Olha lá Jeremias 2:2. Jeremias dizendo ao povo esse mesmo problema cardíaco. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade, do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Olha o primeiro amor. Lembra da piedade da tua mocidade, do amor do teu noivado, até seguia no deserto, numa terra que não se semeava. Israel costumava amar o Senhor no passado, mas seu amor esfriou. Olha lá no versículo 5, Jeremias 2:5. E Deus a desafiou. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? Essa era a condição de Israel depois. E a propósito, irmãos, não há objeto indireto no confronto de Cristo. Jesus diz: você abandonou seu primeiro amor para a igreja. Não deu meia volta. E isso levanta a questão: o primeiro amor de quem? Quem os cristãos de Éfeso estavam deixando de amar? E, em minha opinião, há duas possibilidades. Vamos reformular essa pergunta. Como é que nós deixamos o nosso primeiro amor? Nós podemos fazer isso de duas maneiras. Isso acontece quando o nosso amor por Cristo esfria. E Jesus, ele não disse que eles perderam o primeiro amor. Não. Jesus não disse isso, que eles perderam o primeiro amor. O que eles fizeram? Deixaram. Eles abandonaram. Eles não perderam. Eles abandonaram. Eles tinham esse amor. Mas o que eles fizeram? Colocaram na prateleira. Colocaram na prateleira. O primeiro amor é o da lua de mel. Então é tudo novo. Você experimenta essa vida nova.
Mas nós vemos que o amor ele se aprofunda quanto mais tempo nós passamos juntos, ou pelo menos deveria. E nós nunca devemos nos esquecer disso. Se nós formos cuidadosos, isso vai acontecer. Mas o contrário também é verdade. Isso pode acontecer com o nosso amor por Cristo. Os crentes de Éfeso, eles estavam tão ocupados mantendo a separação da igreja de outras coisas que eles estavam negligenciando a adoração. Trabalho não substitui o amor. A pureza não substitui a paixão. A igreja deve ter ambos se quiser agradar a Deus. E responda isso. Você hoje tem o mesmo entusiasmo por Cristo que tinha quando foi salvo? Você tem esse mesmo entusiasmo por Cristo que tinha quando você foi salvo? Servir a Deus não deve ser um substituto para o amor a Deus. E há também uma segunda maneira de abandonarmos, de deixarmos o nosso primeiro amor. Primeiramente, nós vemos que isso acontece quando o nosso amor por Cristo esfria. E a segunda possibilidade é que isso acontece quando o nosso amor pelo povo de Cristo esfria. O assunto de quinta-feira. Quando o nosso amor pelo povo de Cristo esfria. O fato é que o amor por Cristo e o amor pelo seu povo andam de mãos dadas. Um é prova do outro. Se você não tiver um, você não vai ter o outro. Agora, se você tiver um, você vai ter o outro. Lembre-se de que a igreja de Éfeso ela estava empenhada em erradicar as heresias. Isso é bom. Mas aí também pode estar o problema. É bem possível que haja caça às heresias e essa caça tenha matado o amor e a ortodoxia tenha sido alcançada ao preço da comunhão. E eu lembro que o irmão falou. Por que muitas vezes nós falamos que é difícil amar o próximo? Porque nós ficamos procurando o erro no próximo e esquecemos de nos olhar. E é justamente isso. Eles estavam empenhados nessa caça às heresias, essa ortodoxia alcançada ao preço da comunhão. É possível que a igreja de Éfeso ela tenha sido tão militante para se livrar dos hereges que se desenvolveu uma atmosfera de suspeitas que estrangulou o amor dos membros da igreja uns pelos outros. Um bom ensino não garante, na verdade, que uma igreja permanecerá em chamas para Deus. Não é garantia. Isso certamente não é um endosso ao ensino ruim. Nós não vamos ficar aqui ensinando de uma forma errada. Mas é vital lembrar que o ensino sólido não é suficiente. Apenas o ensino sólido não é suficiente. Os efésios, como nós vimos, desfrutaram dos melhores ensinamentos de todos os tempos. Apóstolo, Paulo, João, Timóteo. Foi um bom ensino, concordam? O melhor. No entanto, o que aconteceu? Abandonaram. Segundo, a atividade não substitui a intimidade com o Senhor. As nossas atividades não substituem a nossa intimidade. A igreja de Éfeso estava fazendo muitas coisas boas, mas faltava algo, e não era algo pequeno. Não era algo opcional. Era absolutamente essencial. O primeiro amor que havia desaparecido. E sabe o que é triste? Eles não foram a última igreja a abandonar o primeiro amor. Não foram.
é verdade isso. Algumas igrejas e cristãos são conhecidas mais pelo que são contra do que por seu amor a Cristo e pelo seu povo. Perder o primeiro amor é um problema sério. E no versículo 5 Jesus diz: se você não se arrepender, se não se arrepender e não recuperar o seu primeiro amor, eu virei e removerei o seu castiçal. Sem o castiçal, há luz? Não há luz. Sem o castiçal, sem o candelabro, não há luz. O que significa que não há mais influência em um mundo escuro. Essa igreja não vai mais exercer influência em um mundo que está na escuridão. Tirou o castiçal, não há mais luz. Uma igreja que deixa de amar Cristo e de amar uns aos outros, logo vai perder o seu poder distintivo. E com o tempo será extinta. E Jesus alertou sobre isso quando ele fez essa provisão em Mateus 24, 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Qual que é a solução? Aqui está a terceira parte da mensagem do Senhor. Cristo chama a igreja para mudança, para mudar. A mudança ela deve ocorrer em duas frentes, e Jesus trata de ambas as frentes. Primeiro, o que a igreja deve fazer? Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrependa-te, pratica as primeiras obras. Quando não brevemente já te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, se nós tivermos deixado o nosso primeiro amor e quisermos recuperá-los, nós precisamos desses passos. Devemos, primeiro, nos lembrar. Nos lembrar, o versículo diz: lembra-te, pois, de onde caístes. Lembra-se de onde você caiu, da altura, da emoção que Jesus tinha em sua vida quando você o conheceu. Lembra-se disso. Faça uma reflexão sagrada, lembre-se e continue se lembrando. Precisamos depois nos arrepender. Essa é a palavra que Jesus usa. Arrependa-se. E aqui é de arrepender mesmo, de mudar de ideia, de mudar de rumo. Arrependa-se. Se abandonarmos o nosso primeiro amor, isso significa que nós começamos a contemplar substitutos, outras coisas, até coisas boas, como nós vimos. A igreja estava fazendo muitas coisas boas. Talvez os substitutos sejam essas coisas boas, mas essas coisas boas precisam ir embora. Devemos confessar ao nosso Senhor. Atos 17:30 declara: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Esse verbo lembrar está no presente, enquanto arrepender-se é aorisco, que é uma palavra que significa sem limite de tempo. Arrependa-se sem limite de tempo. Então, significa uma atitude contínua. A igreja precisava se lembrar continuamente, constantemente, mas escolher fazer uma pausa em um momento decisivo. Irmãos, para reconquistar um primeiro amor abandonado, nós precisamos nos lembrar, olhar para trás, refletir sobre o que nós tivemos no passado. Em seguida, devemos nos arrepender, dar um giro de 180 graus e não mais fazer as coisas como de costume. E devemos fazer o quê? Repetir o que fazemos lá no início, o que fizemos lá no início. No versículo 5 ainda Jesus exorta: pratica as primeiras obras. Então, repita o que você fez no início.
a maneira como agiu lá no início. Observe que os efésios, eles estavam fazendo, mas eles não estavam fazendo as primeiras obras. Quais que eram essas primeiras obras que eles precisavam redescobrir? Pensa no passado, quando você se tornou cristão pela primeira vez, o que você fez? Você pensava no Senhor, você pensava nele o tempo todo, amém? Não é verdade? Você pensava nele o tempo todo, você gostava de se comunicar com ele, você falava com ele em oração, você lia a sua palavra, para que ele pudesse falar com você. Você ia à igreja, não por obrigação, mas porque era muito grato pela vida nova que ele acabara de lhe dar. Então você ficou entusiasmado e com adoração, doava louvores a ele, falava às outras pessoas sobre ele, o que ele havia feito por você. Você pensava no céu, você pensava em como seria no céu. Provavelmente todos nós fizemos isso no início. Então, se foi isso que você fez, Jesus diz: faça de novo. Faça de novo, haja dessa forma novamente. Se o seu primeiro amor esfriou, repita. Volte e faça o que você fez no início. Faça da oração e do estudo da Bíblia uma prioridade. Faça da igreja e da adoração uma prioridade. Faça do testemunho e da meditação uma prioridade. Qual que é a condição do seu amor? Paulo fez da vida amorosa da igreja uma questão de oração. Paulo diz para Filipenses 1:9. E a minha oração é esta: o amor de vós cresça mais e mais em conhecimento e profundidade de discernimento. Nosso amor por Cristo e uns pelos outros deve crescer. E o Senhor também vê isso. Olha Hebreus 6:10. O escritor declara: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. E ainda, né? Continua da mesma forma. Não perdeu. Então a igreja hoje precisa de pessoas que tomem medidas para recuperar seu primeiro amor por Cristo. Lembre-se que uma igreja que perde o seu amor, logo perde a luz. E ainda no versículo 5, voltando, capítulo 2, Jesus fez uma advertência sóbria. Se não se arrependerem, virei a vocês e removerei o seu castiçal. E, infelizmente, com o tempo, o que aconteceu? O Senhor removeu o castiçal da igreja de Éfeso. Não apenas a igreja, mas também a cidade, que acabaram desaparecendo. E o que antes era uma grande igreja, deixou de existir. Que a igreja sem temor toma cuidado. Preste bastante atenção ao lembrete de Paulo, 1 Coríntios 13:2. Ainda que eu tivesse o dom de profecias, ainda que conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Então Deus, depois de confrontar a igreja, Jesus ofereceu essa palavra de encorajamento no versículo 6. Mas ele era praticamente como se ele estivesse dizendo: mas vocês têm isso a seu favor, né? Tu tens, porém, isto, tem isto a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. É bom odiar o pecado, que eles estavam fazendo isso e Jesus estava satisfeito. Só que agora eles precisavam se concentrar em seu amor, abandonando a mesma tenacidade. E o que o indivíduo deve fazer? Versículo 7. Você pode se perguntar: Jonas, você tem certeza de que essa carta se aplica a nós hoje? Olha no versículo 7.
Quem tem ouvidos? Quem aqui tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Todos nós temos ouvidos. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, o que devemos fazer como indivíduos? Precisamos ouvir. Se temos ouvidos, nós precisamos ouvir. Então, essa carta é para nós. Se abandonamos nosso primeiro amor, nós também precisamos nos lembrar, nos arrepender, repetir, ouvir. Devemos prestar atenção. E Jesus faz essa promessa condicional. E ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Uma outra versão fala no meio do paraíso de Deus. A árvore da vida. Essa mesma árvore que Adão perdeu. Mas aqui Jesus oferece ao seu povo, a nós. Então Deus nos chama para sermos vencedores. Não devemos permitir que o mundo, nem cristãos mornos, nos prive de nosso primeiro amor. Precisamos escolher hoje ser radicais em nosso primeiro amor. Porque sem amor, nós deixamos de ser uma igreja. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos.